A luz vermelha do laboratório piscou como um aviso de incêndio. Do outro lado do vidro, dentro de uma câmara selada, havia apenas um grão. Um ponto escuro preso numa lâmina metálica, menor que um floco de pimenta. Parecia ridículo chamar aquilo de amostra extraterrestre. Ridículo. Até o técnico aproximar o microscópio e o monitor revelar a imagem ampliada, uma estrutura irregular, cheia de cavidades, como espuma petrificada. E dentro dessas cavidades, filamentos, não bonitos, não alienígenas de filme, filamentos como o bolor de pão esquecido num canto úmido, só que mais densos, mais teimosos, como se tivessem sido feitos para não morrer. O técnico, sem querer, sorriu. Então é isso. Achamos. Foi quando o chefe da equipe perdeu a cor no rosto, porque o que eles tinham encontrado não era um sinal de vida que faria o mundo comemorar. Era uma assinatura que, se fosse real, significava outra coisa. Algo que viveu escondido do sol por milhões de anos. E que talvez nunca tenha precisado de oxigênio, de calor confortável, de nada do que nós chamamos de seguro. E agora, ali, na tela, aquela coisa parecia olhar de volta. Não com olhos, mas com a lógica fria de quem não se importa com a nossa história. O técnico sentiu a garganta fechar. Uma náusea súbita, como quando você abre uma geladeira velha e o cheiro te dá um soco. Satisfação e horror ao mesmo tempo. Sim, era exatamente o que prometeram no título. E era pior do que você imaginou. E a parte mais nojenta, a equipe ainda nem tinha certeza se aquilo era vida, mas já sabia o que era medo. Porque quando falamos dos satélites de Júpiter, Europa, Ganimedes, Calisto, Io, o público imagina um tesouro, oceanos escondidos, criaturas nadando no escuro, a prova de que não estamos sozinhos. Os cientistas também imaginam isso. Só que existe um lado que eles raramente dizem em voz alta. Há descobertas que seriam uma vitória, e ao mesmo tempo, um desastre. E é sobre isso que esta história é feita. O que os cientistas têm medo de encontrar nas luas de Júpiter, não por falta de coragem, mas porque algumas respostas mudam tudo, inclusive o que ainda ousamos tocar. Você já ouviu a frase "siga a água"? Ela guiou gerações de exploradores espaciais e foi assim que a Europa virou uma obsessão. Europa parece tranquila à distância. Uma esfera pálida, lisa, riscada por linhas longas, como rachaduras em gelo antigo. Mas esse gelo não é só superfície. A crosta de Europa pode esconder um oceano global. Água líquida em quantidade maior do que todos os oceanos da Terra juntos. Um mar inteiro preso sob quilômetros de gelo, pressionado, escuro, sem amanhecer. E aí vem o primeiro medo. Se existe vida ali, nós não sabemos que tipo de vida seria. Na Terra, a vida é arrogante. Ocupa tudo, contamina tudo, devora tudo. Bactérias vivem em fontes termais, em gelo, dentro de rochas, em acidez que derreteria a pele. Há micróbios que respiram enxofre, ferro, metano. A vida é uma especialista em sobreviver ao que deveria matá-la. Então o pensamento lógico é: se existe um oceano em Europa, ele pode ter feito o mesmo truque. Só que em Europa, o truque seria em um palco diferente. Um oceano que nunca viu luz, alimentado não por fotossíntese, mas por química. Calor interno, marés violentas puxadas pela gravidade. De Júpiter, possíveis fontes hidrotermais no fundo, como chaminés negras no fundo do nosso mar. Só que em um mundo que não é nosso. Agora imagine isso. Um veículo pousa, perfura o gelo, desce uma sonda, a sonda entra no oceano. E o primeiro vídeo não mostra peixes alienígenas bonitos. Mostra nada. Escuro total. Apenas partículas, como neve submersa. Então o sensor químico apita um pico, um padrão. Moléculas complexas orgânicas, cadeias longas, assinaturas de atividade e de repetição. Algo está produzindo isso, ou produziu recentemente. A alegria sobe, e com ela o segundo medo. E se o que encontrarmos for tão estranho que nem consigamos reconhecer? Ou pior, e se reconhecermos, e for incompatível com a vida na Terra? Existe uma fantasia confortável. Vida é vida, vai ser parecida. Só que isso é uma esperança, não uma garantia. A bioquímica terrestre usa DNA, RNA, proteínas, membranas com certos lipídios. Em outro mundo podem existir outras soluções, outras letras para escrever informação, outra arquitetura. E aí entra uma palavra que arrepia qualquer pessoa que trabalha com detecção de vida. Falso positivo. Porque no universo, química pode fingir biologia. Reações podem formar moléculas orgânicas sem um ser vivo por trás. Certos minerais podem imitar assinaturas que, na Terra, parecem metabolismo. Um instrumento pode interpretar errado. Uma amostra pode ser contaminada por nós. Agora imagine a manchete. Encontramos vida em Europa, o mundo explode em comemoração, governos fazem discursos, religiões reagem, empresas planejam turismo espacial. E então, meses depois, a equipe admite:
Era uma reação do gelo com sais. Não era vida. Acredite, esse é um medo real, porque seria uma cicatriz na ciência por décadas. Não seria só um erro, seria um choque de confiança. E num tema tão grande, o erro vira arma. Por isso, os cientistas não têm medo apenas do que podem encontrar. Eles têm medo do que podem achar que encontraram. Mas agora vamos para o medo mais sombrio. Aquele que faz as equipes de proteção planetária perderem o sono. Contaminação. Quando você envia uma nave para um lugar potencialmente habitável, você não está enviando apenas metal. Você está enviando fantasmas da Terra. Esporos, micróbios resistentes, DNA solto, resíduos. Mesmo com esterilização agressiva, a possibilidade nunca zera. E se a Europa tem um ecossistema frágil, microscópico, raro, isolado há eras, um punhado de micróbios terrestres pode ser como soltar ratos numa ilha sem predadores. Eles podem comer, dominar, apagar assinaturas nativas. O medo aqui é quase moral. E se a primeira forma de vida que encontrarmos fora da Terra for assassinada por nós, sem nem perceber? Isso seria o pecado original da exploração espacial, uma tragédia escrita com luvas e protocolos. Mas ainda assim, tragédia. Só que existe um medo ainda mais desconfortável. O medo inverso. E se trouxermos algo de lá? Você pode pensar, mas a Europa é fria, radioativa, hostil, nada sobreviveria numa nave de volta. E é aí que o seu cérebro tenta te dar paz. Mas a vida, se existe em Europa, já é especialista em sobreviver ao impossível. Ela vive sem luz, sob pressão, talvez em bolsões quentes no fundo, talvez em salmouras, talvez em gelo que se abre e fecha. E agora lembre, Io, outra lua de Júpiter, é um inferno vulcânico. Ganimedes tem campo magnético próprio. Calisto é craterada antiga como um cemitério de impactos. O sistema joviano é uma fábrica de extremos. A radiação em torno de Júpiter é tão intensa que pode destruir eletrônicos. Ainda assim, a natureza continua funcionando ali. Então a pergunta que ninguém gosta de colocar no slide de apresentação é: se a vida conseguiu se adaptar a isso, do que ela seria? Capaz quando encontrasse um ambiente mais gentil, como o nosso? Não estou dizendo monstro. Não estou dizendo apocalipse. O medo científico é mais frio, mais plausível e por isso mais inquietante. Um micro-organismo que não depende do nosso oxigênio pode não ser afetado por muitas das nossas defesas biológicas. Ele não precisa nos infectar como um vírus de filme. Basta ser quimicamente agressivo, produzir substâncias tóxicas, consumir compostos de maneiras imprevistas, reagir com materiais industriais ou simplesmente confundir nossos sistemas de biossegurança. E há outro detalhe, o mais repulsivo de imaginar. O problema pode não ser um bicho vivo, pode ser algo pior. Na Terra existe uma categoria de ameaça que desafia o instinto. Os prions não são seres vivos completos. São proteínas mal dobradas que fazem outras proteínas dobrarem errado. Uma espécie de corrupção biológica em cadeia. Eles resistem a condições que matariam bactérias. São difíceis de destruir, são teimosos. Agora pense com calma. Em um oceano alienígena, poderia existir algum análogo, não necessariamente um prion, mas algo que funcione, como informação tóxica, uma estrutura que catalisa estragos em sistemas biológicos. E se você acha essa ideia exagerada, note o que ela faz com seu estômago. Dá aquela sensação de isso não deveria existir, um desconforto quase físico. É exatamente por isso que esse medo fica enterrado nas conversas técnicas. Ele é difícil de explicar, sem parecer ficção. Mas é ainda mais difícil de ignorar quando você lida com biologia de verdade. Só que os cientistas não são movidos por pânico. Eles são movidos por probabilidades, por cenários, por custos. E o custo de errar nesse ponto seria grande demais. Por isso, quando se fala em trazer amostras de mundos oceânicos, existe um dilema. Queremos a prova definitiva. Mas a prova definitiva pode exigir trazer algo para casa. E trazer algo para casa exige confiar que nossos sistemas de contenção são perfeitos. E perfeição em engenharia é um sonho caro. Agora, até aqui, tudo parece girar em torno de Europa. Mas o sistema de Júpiter tem uma armadilha narrativa. Ele te oferece várias luas, como portas diferentes para o mesmo corredor escuro. Vamos abrir outra porta, Ganimedes. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior que Mercúrio. E o que assusta não é só o tamanho, é que ele tem um campo magnético próprio, o que significa um interior ativo de alguma forma. E também há evidências de que ele pode abrigar camadas de oceano, não necessariamente um mar simples como água sob gelo, mas possivelmente vários oceanos em camadas, separados por gelo de alta pressão. E aqui surge um medo menos popular, mas devastador para a imaginação. E se a vida em Ganimedes existir, mas estiver presa para sempre? Um oceano entre camadas de gelo que nunca se comunicam, nichos isolados como bolhas biológicas em vidro grosso, vida que não pode chegar à superfície,
Não pode deixar fósseis fáceis. Não pode produzir plumas para a amostragem. Ela existe, mas é como se o universo a tivesse trancado num cofre sem chave. Por que isso seria assustador? Porque significaria que o cosmos pode estar cheio de vida. Inacessível, muda, sem pontes. Nós poderíamos viver num universo biologicamente rico, e ainda assim, condenados à solidão prática. Porque as vidas estão encapsuladas. Longe demais, fundo demais. Esse tipo de descoberta mudaria a filosofia da exploração. Não bastaria encontrar água. Teríamos de encontrar conexões, caminhos, circulação. E agora a porta mais estranha. Calisto. Calisto é como a lua esquecida no canto. Antiga, cheia de crateras, com menos drama visível. Só que a calmaria pode ser máscara. Há indícios de que Calisto também pode ter um oceano subterrâneo. Se isso for verdade, então até a lua morta guarda um segredo líquido. E o medo aqui é o medo do padrão. E se descobrirmos que oceanos subterrâneos são comuns, e ainda assim não encontramos nada, isso seria o golpe mais silencioso, porque por décadas a ciência alimentou a hipótese de que água líquida, energia tempo, chance alta de vida. Se encontrarmos vários oceanos em várias luas e nenhum sinal biológico, então talvez estejamos errando na equação. Talvez a vida seja mais rara do que sonhamos. Talvez a Terra seja uma anomalia ainda mais improvável. E isso não é triste do jeito poético. É um medo duro, porque ele afeta investimentos, decisões, o futuro de missões. Afeta até o modo como a humanidade se entende. Mas existe uma lua que sempre rouba a cena quando falamos de terror. Io. Io é o oposto de Europa. Se Europa é um oceano oculto, Io é fogo exposto. É o mundo mais vulcanicamente ativo que conhecemos. Sua superfície é remodelada o tempo todo. Enxofre, lava, plumas. E por que falar de Io num vídeo sobre medo de encontrar algo? Porque Io levanta uma pergunta nojenta, incômoda, que dá vontade de fechar o pensamento como se fecha uma tampa. E se a vida não precisar de água do jeito que achamos que precisa? Na Terra existem ecossistemas que vivem em química extrema. Não em lava aberta, claro, mas em ambientes onde a água é escassa e a energia vem de reações químicas violentas. Io é tão extremo que a ideia de vida ali parece absurda. E mesmo assim, o universo adora humilhar o nosso parece absurdo. Se um dia encontrássemos em Io algum tipo de química auto-organizada, algum processo de replicação, algo que se pareça com protovida, isso seria um twist filosófico brutal, porque deixaria claro que a vida pode surgir em cenários ainda mais alienígenas. E aí o medo muda de forma. Não é mais onde está a vida, e sim, quantas formas de vida podem existir, sem que a gente reconheça. E agora você entende por que aquele grão na lâmina do laboratório, naquela mini história do começo, é tão perturbador. Não é só a ideia de alienígenas, é a ideia de um espelho quebrado. Algo que se parece com vida, mas não encaixa nos nossos padrões. Algo que força a ciência a redefinir o que ela está caçando, só que a tensão ainda não atingiu o ponto mais alto. Porque até agora falamos de oceanos, contaminação, falsos positivos, solidão cósmica, vida estranha. Agora vem a parte em que a história fica mais física, mais visual, mais impossível de desver. Imagine a Europa de perto. O gelo não é uma placa lisa, ele é cortado por linhas e bandas, como cicatrizes. Essas cicatrizes podem ser sinais de que o gelo racha, abre, se move. E se o gelo racha, algo pode subir. Existe a possibilidade de plumas, jatos de água e partículas, escaparem do interior para o espaço, como geysers em câmera lenta. Se isso acontece, uma nave poderia atravessar o jato e provar o oceano sem perfurar quilômetros de gelo. Isso soa como a solução perfeita, até você pensar no que mais poderia sair junto, porque um oceano subterrâneo não é água de piscina. É uma sopa, salmouras, compostos dissolvidos, produtos de reações com rochas. Talvez amônia, talvez sulfetos, talvez oxidantes. Talvez coisas que para nossa biologia seriam veneno puro. Agora imagine a nave atravessando uma pluma. Sensores capturam partículas, e então aparece um padrão. Compostos orgânicos complexos, mas acompanhados por moléculas que na Terra associamos à decomposição, a cheiro de podre, a química de coisa morta. É aqui que o nojo entra de verdade, porque a imagem mental é inevitável. Um oceano escuro que expele para o espaço o hálito do seu interior. Um sopro gelado de água e sal, carregando algo que parece ser resto de matéria biológica quebrada. E se esse hálito tiver pedaços? Não corpos, não monstros, pedaços microscópicos, fragmentos celulares, biofilmes rasgados, grumos, coisas que vistas no microscópio lembrariam lodo de ralo. Só que vindo de um mundo que nunca deveria ter ralo, nunca deveria ter cozinha,
Nunca deveria ter nada que a gente associe à sujeira. A satisfação do espectador seria imediata. Sim, existe matéria orgânica lá. O interesse explodiria. Então o que vive nesse oceano? E o nojo ficaria como um gosto ruim no fundo da língua. Por que isso parece decomposição? E aí vem o twist. E se não for decomposição? E se for o ciclo normal daquele ecossistema? Na Terra, a vida depende da morte. Mas em Europa, esse ciclo pode ter regras diferentes. Talvez o lodo seja alimento. Talvez os fragmentos sejam a forma dominante. Talvez o oceano seja um lugar onde a matéria é reciclada por processos que fariam nossos biólogos tremerem de excitação e de medo. Porque se encontrarmos vida em Europa, a próxima pergunta não será como ela é? Ela será: ela fica confinada lá ou pode sair? E essa pergunta encontra a gravidade de Júpiter, a radiação, os impactos, a história violenta do sistema solar. Ao longo de bilhões de anos, meteoros bateram nessas luas, e quando um impacto é grande o suficiente, ele pode ejetar material para o espaço. Isso significa que pedaços de Europa podem ter sido lançados para longe, talvez até terem viajado pelo sistema solar, talvez alguns tenham caído em outros lugares. Não é impossível, em princípio, que material de uma lua chegue a outra, ou, em eras longas, a um planeta. A ideia é vertiginosa e assustadora. E se a vida, ou pré-vida, do sistema joviano já teve sementes espalhadas? E se existiu troca biológica entre mundos, um tipo de contágio cósmico? Essa hipótese mexe com tudo, porque ela torna a exploração não apenas uma busca por vida, mas uma investigação de origens e migrações. E se descobrirmos que a Terra não é um ponto inicial, mas um lugar que recebeu ingredientes, então a história da vida fica mais ampla e mais inquietante. Nesse ponto, você talvez esteja esperando uma resposta definitiva, mas o coração dessa história não é o que existe, é o que pode acontecer quando tentamos descobrir, e é aqui que a tensão aumenta de novo. Para provar vida, não basta um sinal químico bonito, é preciso contexto, repetição, múltiplas medições, evidência robusta, é preciso se aproximar mais, tocar mais, perfure mais fundo, trazer mais dados. E quanto mais perto você chega, mais o medo cresce. Porque as luas de Júpiter não são apenas misteriosas, elas são perigosas. A radiação ao redor de Júpiter é uma tempestade invisível. Ela pode fritar circuitos, degradar sensores, criar ruído nos dados. Um instrumento pode ver moléculas que são, na verdade, produtos de radiação quebrando materiais. Uma assinatura de vida pode ser um fantasma do ambiente. Isso cria uma paranoia científica. O próprio local te engana. Então imagine a cena. A equipe recebe dados de um sobrevoo por uma pluma. Eles veem moléculas orgânicas, depois vem outro sinal. Uma distribuição que parece selecionada, como se alguém tivesse escolhido certos compostos. Isso é típico de biologia. A vida não produz tudo aleatoriamente. Ela favorece certas rotas, eles quase comemoram. Mas então um pesquisador sussurra a frase que mata festas. E se for só radiolise? Radiação quebrando gelo e moléculas, recombinando pedaços, criando compostos. A sala cai num silêncio que você consegue sentir na pele. Porque você percebe. A descoberta mais importante da história humana pode estar a uma linha de código de distância. Ou pode ser só um truque da física. E é aí que os cientistas realmente têm medo. Não do Allen, mas do erro, do auto-engano, da manchete falsa, do legado arruinado. Só que, e aqui está o gancho para o que vem depois, existe um medo que supera até o medo de errar. O medo de acertar e não poder voltar atrás. Porque se um dia os dados forem sólidos, múltiplos, consistentes e apontarem para algo vivo, algo que se replica, que metaboliza, que deixa assinatura, então a humanidade terá que decidir o que fazer com essa lua. E nesse momento, a exploração vira política, economia, religião, ambição, e a lua deixa de ser só um laboratório natural. Ela vira um território moral, e a pergunta muda de a vida? Para. Temos o direito de tocar? E é aqui que o drama realmente começa a apertar. Quando a ciência encosta o dedo numa verdade grande demais, ela não ganha apenas respostas. Ela ganha um problema do tamanho de um planeta. Porque no segundo em que as evidências de vida em uma lua de Júpiter deixam de ser talvez e viram provável, o laboratório deixa de ser laboratório. Vira tribunal, vira fronteira, vira vitrine, vira campo de batalha de narrativas. E o medo muda de temperatura, sai do gelo de Europa e entra no calor humano. Ambição, pressa, orgulho, dinheiro. Você acha que o primeiro grande risco é técnico? Perfurar gelo, suportar radiação, manter instrumentos vivos, mas os cientistas que já viram projetos gigantes por dentro sabem de um perigo ainda mais traiçoeiro. O risco de vencer cedo demais, porque encontrar algo é apenas o começo. O mundo vai exigir o final, e não existe final simples. Imagine que amanhã surge um pacote de dados.
Não uma linha isolada, mas um mosaico, repetido em múltiplas passagens, detectado por sensores diferentes. Um padrão químico que oscila com o tempo como se respirasse, um equilíbrio estranho. Certos compostos aparecem, somem, reaparecem. Não é aleatório, não é estático. É comportamento. A sala de controle fica com aquela energia elétrica de quem segura o ar no peito. Alguém dá risada nervosa. Outro começa a falar rápido demais. A equipe inteira sente a mesma coisa. Um prazer sujo, quase culpado. É o gosto de nós tínhamos razão. E então vem o primeiro pedido do mundo. Tragam uma amostra, uma frase pequena que parece racional. Até você imaginar o que isso exige. Trazer uma amostra de uma lua potencialmente habitável é como pedir para alguém pegar um punhado de água de um lago desconhecido e despejar dentro do seu quarto. Você pode construir caixas, filtros, câmaras, protocolos, paredes, mas no fundo, a pergunta é simples e apavorante. Você tem certeza que seu quarto aguenta? E não é só o quarto do laboratório, é o planeta inteiro, o ecossistema, a biosfera, a nossa cadeia alimentar. E um detalhe que quase ninguém diz, a nossa psicologia coletiva, porque se o mundo souber que existe uma amostra em quarentena na Terra e houver qualquer acidente, mesmo pequeno, mesmo controlado, o pânico pode se espalhar mais rápido que qualquer micróbio. Os cientistas temem isso porque já conhecem o padrão. O pânico não espera dados. O pânico não espera peer review. O pânico corre na velocidade do boato. E aí surge um segundo pedido, ainda mais perigoso, sussurrado por outros cantos. Se tem vida lá, então tem recurso lá. Água vira combustível. Gelo vira logística. Sais e minerais viram promessa de indústria. E de repente a Lua deixa de ser um enigma e vira oportunidade. Só que uma Lua com vida não pode ser tratada como posto de gasolina. É aqui que os cientistas sentem um medo quase físico, como se uma mão apertasse o estômago. O medo de que a primeira vida alienígena que encontrarmos vire um obstáculo no caminho do lucro. E obstáculos no mundo real se resolvem não com maldade de filme, com burocracia, com frases elegantes, mitigação, compensação, risco aceitável, palavras que soam limpas, mas que podem esconder decisões sujas. E agora imagine que a evidência mais forte de vida em Europa não vem de um peixe alienígena, mas de algo muito mais humilde e, por isso, mais perturbador. Biofilmes. Não um animal, não um organismo isolado, mas tapetes microbianos, camadas viscosas agarradas a rochas, vivendo em colônias, consumindo energia química como quem mastiga pedra. Biofilmes são o tipo de coisa que na Terra você encontra no ralo, no dente, no encanamento. Eles são vida, só que do jeito que dá vontade de lavar as mãos depois de pensar. A câmera da sonda ilumina uma superfície escura no fundo do oceano e mostra uma película tremulando, como pele morta flutuando. E o sensor detecta que aquela película muda o ambiente ao redor. Altera pH, libera compostos, captura outros. É metabolismo. Pronto? A satisfação está garantida. Existe vida, você não foi enganado, mas o interesse vira obsessão. Como ela funciona? Que química usa? Como nasceu? E o nojo? O nojo é inevitável, porque a cena parece uma versão cósmica de mofo e lodo. Não há beleza confortável ali, há eficiência, há persistência. Há algo que sobrevive onde não devia. E então vem o twist que faz qualquer cientista engolir seco. E se não for um ecossistema? Na Terra, a vida está conectada. Há troca genética, vírus, parasitas, predadores. Mesmo no abismo, tudo se cruza em algum nível. Mas em Europa, a crosta de gelo pode criar compartimentos. Bolsões isolados, cavernas subglaciais, lagos internos que se abrem e fecham. A vida pode estar dividida em ilhas microscópicas. Isso gera um medo filosófico e operacional. Ao perfurar um ponto, você pode unir mundos que estavam separados. Você vira a ponte, você vira o canal, você vira o acidente. Você pode pensar, mas a natureza não abre rachaduras sozinha? Sim. Só que o modo como nós abriríamos, profundo, direto, com calor, com pressão, pode ser diferente. Pode criar um atalho artificial. Pode permitir que uma comunidade microbiana invada outra que nunca teve contato. Pode desencadear uma competição que nunca existiu. Pode causar uma extinção silenciosa, causada não por arma, mas por acesso. Esse é um medo que raramente aparece em entrevistas. O medo de que explorar seja um ato ecológico irreversível. E agora, para tornar tudo ainda mais desconfortável, vamos para Ganymedes. Porque Ganymedes adiciona uma camada de paranoia. O campo magnético. Um campo magnético é escudo e assinatura. Ele sugere movimento interno, uma espécie de coração geofísico. E se há oceanos em camadas, pode haver química em camadas. E se há química em camadas, pode haver biologia em camadas. Aqui surge um pesadelo científico sofisticado.
E se existirem biosferas múltiplas em um único mundo? Não um oceano com vida, mas vários, em níveis diferentes, com pressões diferentes, temperaturas diferentes, salinidades diferentes. Ecossistemas separados por gelo de alta pressão. Gelo que não é o gelo de casa, mas uma fase cristalina estranha, dura como rocha, nele que pode bloquear circulação. E aí aparece o medo mais irritante de todos. O medo de que a vida esteja lá, mas sempre fora do nosso alcance. Você envia uma sonda e encontra o oceano de cima, e ele está quase estéril. Apenas moléculas orgânicas quebradas, sinais fracos. O mundo inteiro diz, então não tem nada. Mas e se o oceano de baixo estiver fervilhando? E você nunca souber? Essa possibilidade apodrece a confiança por dentro, porque a ciência vira caça ao tesouro em uma caixa com fundo falso, e cada não achamos nada deixa de ser conclusão e vira dúvida permanente. Por isso, alguns cientistas temem um tipo de descoberta que parece, paradoxalmente, boa. Encontrar sinais de habitabilidade em várias luas ao mesmo tempo, porque isso coloca pressão para agir rápido, para escolher alvos, para decidir onde pousar, onde perfurar, onde investir bilhões. E quando há vários prêmios possíveis, o mundo cobra velocidade. E velocidade é inimiga do cuidado. Agora volte para a Europa e imagine a cena política. Uma missão detecta plumas, outra missão detecta orgânicos complexos. Uma terceira missão consegue medir sais que sugerem contato com rocha. O tipo de coisa que alimentaria fontes hidrotermais. A narrativa pública vira inevitável. Europa é o próximo grande passo. E aí surgem dois grupos, mesmo que ninguém os nomeie assim. O primeiro grupo diz: precisamos ser extremamente conservadores. Proteção máxima, não tocar demais, não contaminar, não trazer amostras ainda. O segundo grupo diz: se esperarmos, perderemos liderança. Outros farão antes. A ciência não pode ser refém do medo. E os cientistas no meio sentem o terceiro medo, o mais humano. Serem usados como justificativa. Porque a ciência é frequentemente arrancada do contexto e vestida como argumento. Se alguém quer acelerar, aponta um gráfico e diz: os cientistas concordam. Se alguém quer frear, aponta outro gráfico e diz: os cientistas alertam. E de repente o cientista vira carimbo. Mas o espaço não perdoa carimbos. E aqui entra um detalhe técnico que vira horror narrativo. Para perfurar gelo de Europa, você provavelmente precisa de calor, muito calor. Um derretedor que abre caminho, só que calor em um ambiente selado pode criar convecção, bolhas, circulação local, deslocamento de água. Você está mexendo no corpo do mundo. Agora imagine que, durante a descida, o equipamento encontra uma camada de gelo manchada. Não com cor bonita, mas com uma tonalidade escura, irregular, como se algo tivesse sido espalhado ali e congelado. O sensor detecta compostos orgânicos nessa camada, talvez concentrados. É como se o gelo tivesse sido, em algum momento, uma superfície de troca. Material do oceano subiu, ficou preso, virou fóssil químico. A sonda coleta e analisa. E então, aparece um padrão estatístico estranho. Uma preferência por certas moléculas canhotas, ou destras. Na Terra, a vida tem quiralidade. Certas moléculas biológicas aparecem mais em uma mão do que na outra. Química sem vida tende a produzir misturas mais equilibradas. Se você vê um desequilíbrio forte e consistente, você começa a suar, só que aí vem o twist que vira faca. E se a quiralidade for oposta à da vida terrestre? A vida da Terra escolheu uma mão para vários blocos básicos. Se a Europa tiver escolhido a mão contrária, isso é lindo e aterrador. Lindo porque sugere uma segunda origem independente. Aterrador porque sugere incompatibilidade. E incompatibilidade não é guerra. É pior. É indiferença. Uma bioquímica invertida pode significar que a vida de Europa não usa os mesmos tijolos que a nossa. Não reage do mesmo jeito. Não se encaixa. Ela pode ser incapaz de nos infectar. O que parece tranquilizador. Mas também pode ser incapaz de ser comida pelo nosso ecossistema. Pode persistir como contaminante inerte, ou reagir quimicamente com coisas que nosso corpo nem reconhece. Pode ser impossível de neutralizar com métodos tradicionais, porque ela não obedece às mesmas regras de fragilidade. Os cientistas têm medo disso porque é a prova de que o universo pode ser cheio de biologias estrangeiras, que não se deixam domesticar por analogia. E o nojo? O nojo volta quando você imagina um laboratório tentando lidar com isso. Placas de cultura que não crescem, filtros que não retêm do jeito esperado, protocolos que falham porque foram desenhados para a vida da Terra. É como tentar prender fumaça com uma rede de pesca. A partir daí, nasce um medo silencioso. O medo de que a nossa própria linguagem científica seja insuficiente, porque se você não consegue cultivar,
não consegue observar diretamente, não consegue testar com segurança. Você fica preso em sinais indiretos. E sinais indiretos alimentam disputa, disputa alimenta política, política alimenta pressa. E pressa é como uma rachadura no gelo. Começa pequena e, de repente, você está no oceano, sem volta. Agora vamos para um ponto que dá arrepios, porque parece sensacionalista. Mas é profundamente racional quando você pensa como engenheiro. O medo de perder uma nave e criar lixo biológico. Imagine que uma sonda tenta pousar, falha, se espatifa. Um monte de metal, plástico, circuitos, resíduos. Mesmo esterilizada, ela carrega carbono, materiais orgânicos industriais, microfissuras onde coisas podem se esconder. E agora essa sucata fica lá por séculos, sendo triturada por gelo em movimento, espalhada lentamente, virando parte do ambiente. Isso seria uma cicatriz humana em um mundo possivelmente vivo, uma assinatura da nossa chegada. Não a descoberta, mas o lixo. A equipe que projetou a missão pode entrar para a história como pioneira, ou como quem poluiu o primeiro oceano extraterrestre. E esse medo, por mais desconfortável, é também o que torna a história mais tensa. Os cientistas não são caçadores de troféu. Eles são muitas vezes guardiões relutantes, só que o universo adora a ironia. E a ironia aqui é cruel. Para proteger a Europa, talvez precisemos conhecer a Europa melhor. E para conhecer melhor, precisamos tocar mais. Então como se resolve esse nó? Com tecnologia, com contenção, com missões intermediárias. E é aqui que a narrativa acelera. Porque a solução pode criar um novo medo. Uma proposta comum é estudar as plumas de Europa, se forem confirmadas, sem pousar. Apenas voar através, coletar partículas, analisar. Parece limpo. Mas imagine um cenário. A nave atravessa uma pluma e a análise encontra microesferas, pequenas bolas quase perfeitas com camadas como se fossem cápsulas. Na Terra, estruturas em camadas podem ser esporos, cistos, formas de resistência, coisas feitas para sobreviver a mudanças brutais. A equipe tenta manter a calma. Pode ser mineral, pode ser bolha congelada, pode ser artefato. Só que os dados mostram consistência. Essas microesferas têm composição orgânica, possuem uma membrana com uma assinatura de polímeros repetitivos. E o mais perturbador, elas aparecem em concentração maior perto de certos compostos energéticos. De repente, a pergunta muda. E se a vida de Europa tem uma fase feita para viajar? A ideia é absurda e assustadora. Mas pense, se rachaduras no gelo expelem água para o espaço, isso é uma catapulta natural. A maior parte das coisas morreria no vácuo, na radiação. Mas e se a vida inventou uma embalagem? Um modo cápsula que aguenta o inferno por tempo suficiente? Não para invadir a Terra como um vilão, mas para se espalhar localmente ou até, em raríssimos casos, saltar entre mundos. Essa hipótese acende um medo que você consegue sentir no couro cabeludo. O medo de que o sistema joviano seja um ecossistema conectado por sementes invisíveis. E se isso for verdade, então a proteção planetária vira jogo de xadrez com regras novas. Porque não é apenas não levar terra para lá, é também não criar rotas de volta. E então vem o twist mais cruel de todos. O twist que transforma o sonho de vida alienígena em uma pergunta que dói. E se nós já estivermos atrasados? E se, ao longo da história do Sistema Solar, impactos e plumas já espalharam material suficiente para que algo tenha chegado a outros lugares? Não para causar crise, mas para confundir origem, para tornar a pergunta onde a vida começou. Uma névoa. O medo aqui é intelectual e existencial. E se a vida não tiver uma origem clara, e sim uma rede de trocas antigas? Um mapa de contaminações naturais, sem culpado, sem ponto zero. Isso tiraria da humanidade o conforto de uma história simples. Mas a tensão ainda não estourou. Porque até agora falamos de vida microscópica, química, cápsulas, contaminação. Agora, coloque uma câmera no lugar mais improvável. A superfície de Europa. Perto de uma fratura recente, o gelo é cortado em blocos. Há regiões que parecem mais jovens, como se tivessem sido repavimentadas. E de dentro de uma rachadura, uma névoa finíssima se levanta, quase imperceptível. Cristais minúsculos caindo como poeira. A sonda aproxima, ilumina. E o sensor de temperatura detecta algo bizarro. Uma assinatura de calor suave, local, como se o gelo ali estivesse respirando. E o som, não som real no vácuo, mas vibrações captadas pelo instrumento, mostra um padrão de estalos e rangidos em intervalos. A mente humana faz o que sempre faz. Transforma padrão em intenção. Você sente a pele arrepiar porque parece comunicação. E então o cientista mais experiente corta o delírio com uma frase simples. Movimento de gelo. Só isso. Só que o medo não some, porque você percebe uma verdade desagradável. Em mundos assim,
O ambiente imita a vida, e a vida, se existe, pode imitar ambiente. Você pode passar a vida inteira analisando dados, e no fim, estar olhando para gelo rangendo, ou para um ecossistema inteiro escondido na mesma assinatura. Esse é o tipo de suspense que não se resolve com coragem. Se resolve com tempo, com missão após missão, com paciência. E paciência é um recurso escasso quando o mundo inteiro está assistindo, e é por isso que, por trás do entusiasmo público, existe uma frase que os cientistas carregam como um peso. Se encontrarmos algo vivo, não seremos mais apenas descobridores, seremos responsáveis. Responsáveis por não matar, responsáveis por não mentir, responsáveis por não acelerar por vaidade, responsáveis por não transformar um oceano alienígena em um experimento sem consentimento. E talvez o mais amargo, responsáveis por contar ao mundo uma verdade que pode não ser bonita, porque a vida que esperamos, a vida que cabe em camiseta e documentário, é simpática, fascinante, cinematográfica, mas a vida real, especialmente a vida microbiana, é outra coisa. Ela é viscosa, coletiva, oportunista, indiferente. Ela é muitas vezes repulsiva quando vista de perto. E se o primeiro contato com vida extraterrestre for uma película de lodo sob quilômetros de gelo, o mundo vai ter que amadurecer. Vai ter que aceitar que o universo não existe para nos agradar esteticamente. Essa é a preparação emocional para o que vem a seguir. Porque ainda não tocamos no medo mais humano, mais explosivo, mais inevitável. E se a prova de vida em uma lua de Júpiter for usada como motivo para disputar território? E se a ciência, que deveria ser uma lanterna, virar fósforo perto de gasolina? A partir desse ponto, a história deixa de ser só sobre instrumentos e oceanos. Ela vira sobre nós. E eu prometo. A próxima virada é a mais desconfortável, porque não depende de alienígena nenhum. O momento em que uma descoberta deixa de ser científica e vira estratégica é sempre o mesmo. Alguém pergunta com voz neutra, como, se fosse só um detalhe, quem controla o acesso? E pronto. A lua deixa de ser uma lua. Vira um cofre. Você pode até imaginar uma sala de conferências, com gente bem intencionada, falando de cooperação internacional, ciência aberta, humanidade unida, mas existe um outro cenário, mais silencioso e por isso mais provável, onde a palavra vida não acende esperança, acende cálculo. Porque vida em Europa não é apenas vida, é um oceano utilizável, energia potencial, rota de abastecimento, posição orbital e talvez o mais perigoso, uma vantagem de prestígio, um símbolo de poder. E o que os cientistas temem não é um vilão com capa, é uma sequência banal de decisões racionais, decisões que uma a uma parecem justificáveis, até que o resultado final é irreversível. A primeira decisão é quase sempre a mesma. Segredo temporário. Só até verificarmos. A frase parece responsável. Só que segredos no mundo real não ficam parados. Eles criam sombras, e sombras criam fome. Imagine que uma missão detecta um padrão bioquímico que passa do limiar do provável para o forte. A equipe prepara o anúncio, mas antes do anúncio há reuniões. Antes das reuniões há telefonemas. Antes dos telefonemas, há uma palavra que não aparece nos papers. Segurança. Não por paranoia, por protocolo. Porque se a notícia vazar de forma torta, pode gerar pânico, corrida, sabotagem, teorias conspiratórias. E isso é verdade. Só que nesse mesmo gesto de proteção, nasce o medo mais sujo. E se a verdade ficar presa em cadeias de comando? E se a informação for filtrada, atrasada, editada, enquadrada como convém? Os cientistas odeiam essa possibilidade, porque ela apodrece o método. Ciência precisa de luz, de crítica, de repetição. Mas, quando entra a lógica de segurança, a luz vira lanterna apontada. E só alguns seguram a lanterna. Então vem a segunda decisão: zona de exclusão. Não por soberania, por proteção planetária. E de novo, a frase pode ser sincera, mas na prática uma zona de exclusão vira precedência. Vira nós chegamos primeiro. Vira argumento. Vira bandeira sem tecido. E nesse ponto o medo muda de textura. Não é mais medo do micróbio, é medo do humano. Porque se a próxima grande missão for a primeira a tocar o gelo de Europa de verdade, ela não será apenas uma missão. Será um evento histórico. E eventos históricos têm dono, têm narrativa, têm foto oficial. Agora imagine o que acontece quando 2 ou 3 potências, ou blocos, ou consórcios, decidem que não podem ficar para trás. A pressa aparece no desenho das missões. O cuidado vira custo. Protocolos viram obstáculos. E o cientista que queria um experimento limpo começa a sentir que está segurando um copo de cristal em um metrô lotado, e então chega o terceiro passo, o mais silencioso e o mais assustador. Industrialização antes da compreensão. Porque se você conseguir extrair a água do gelo de uma lua, você consegue combustível, e combustível no espaço é como sangue numa guerra.
Define alcance, define permanência, define domínio. E aqui entra um medo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E se a primeira colônia no sistema joviano for construída ao lado ou em cima de uma biosfera alienígena? Não por maldade, por conveniência, porque é lá que tem gelo, lá que tem acesso, lá que tem as fissuras, lá que os sensores indicam atividade. E aí você vê a cena na sua cabeça com uma clareza desconfortável. Máquinas derretendo gelo, vapores congelando no ar rarefeito, estruturas metálicas fixadas sobre uma crosta que se move, e embaixo, um oceano que talvez esteja vivo, não com rostos, mas com química, com colônias, com ciclos. É como construir uma fábrica em cima de um coral que ninguém ainda estudou. Só que o coral está em outro mundo e você não tem como replantar depois. E aí vem um twist cruel. Quanto mais perto você chega, mais os sinais mudam. Porque uma biosfera subterrânea não é estática. Ela responde a perturbações. Na Terra, micro-organismos reagem a calor, pressão, nutrientes. Eles florescem onde há vazamento, onde há fissura, onde há energia nova. Se você começa a perfurar, a aquecer, mexer, você pode criar um banquete químico. Ou seja, a própria missão pode amplificar sinais de vida. E isso é um pesadelo científico. Porque imagine você anunciar: encontramos atividade biológica crescente após a perfuração. O mundo vibra, o paper sai, a história vira mito. E então alguém pergunta, com aquela frieza que faz a nuca gelar: mas ela cresceu porque ela já estava lá? Ou porque vocês alimentaram? De repente você não está mais descobrindo, você está influenciando. Você virou parte do ecossistema, e a fronteira entre observação e intervenção desaparece. Os cientistas temem isso porque destrói a pureza da pergunta. Você queria saber o que é Europa sem nós. Mas o primeiro contato talvez seja, inevitavelmente, Europa com a nossa pegada. E a pegada humana, mesmo quando limpa, tem cheiro, tem carbono, tem calor, tem resíduos, tem ruído. Agora, o medo fica ainda mais perverso quando você adiciona um ingrediente do nosso século: inteligência artificial e análise automática. Em missões modernas, parte do processamento acontece a bordo, parte na Terra, parte em pipelines que filtram dados, classificam padrões, detectam anomalias. Isso é necessário porque a quantidade de dados é monstruosa. Só que algoritmos têm um vício perigoso. Eles são ótimos em encontrar padrões, mesmo quando o padrão é uma ilusão estatística. Agora imagine isso. A sonda detecta microestruturas repetitivas em partículas das plumas. O sistema classifica como potencial biológico. Um alerta é disparado. A equipe é acordada de madrugada. O coração de todo mundo dispara, mas horas depois, uma revisão mostra: era interferência instrumental. Era ruído correlacionado com o modo de operação do sensor. Era o próprio instrumento se enganando. E aí surge o medo número 4. A guerra da interpretação. Porque quando existe pressão política e econômica, interpretações viram munição. Um grupo vai usar o alerta como prova, outro grupo vai usar a correção como desmoralização. A ciência, que deveria ser debate honesto, vira ringue. E o cientista, de novo, vira carimbo. Agora, deixe-me puxar você para uma imagem que gruda na mente como cola: o laboratório de contenção. Se um dia uma amostra do sistema joviano vier para a Terra, ou mesmo para uma estação orbital próxima, ela vai para um lugar que parece uma mistura de sala cirúrgica com prisão, portas duplas, pressão negativa, filtros, câmaras, robôs manipuladores, pessoas vestidas como se o ar fosse veneno. A câmera do documentário mostra tudo isso, e o público sente aquele frio delicioso. Estamos fazendo história. Mas o cientista sente outra coisa: nojo preventivo, porque amostras não vêm limpas. Elas vêm misturadas com sais, gelo, poeira, partículas. E se houver vida, ela pode estar em formas resistentes, encapsuladas, adormecidas. E se não houver vida, pode haver estruturas químicas que bagunçam sistemas biológicos da Terra de maneiras inesperadas. O medo realista não é invasão, é incidente, um erro de vedação, uma fissura em um selo, um microvazamento que não é percebido na hora, um filtro saturado, um robô que falha. Não precisa virar filme, basta virar manchete. E manchete muda comportamentos, fecha fronteiras, explode teorias, arruína carreiras, cria caça às bruxas. Então imagine o cenário mais cruel para a ciência: um incidente pequeno, controlado, mas mal compreendido pelo público. Um técnico contaminado com algo, não necessariamente alienígena, talvez um reagente, uma bactéria terrestre oportunista. A notícia sai torta: infecção após amostra de Europa. Pronto, você não precisa de ameaça real para criar caos real. E o caos real gera decisões reais: proibições, militarização, censura, cortes. Essa é uma camada do medo que quase ninguém pensa quando sonha com alienígenas. A reação humana pode ser mais perigosa do que qualquer biologia estrangeira. E aí chegamos ao ponto mais repulsivo:
e ao mesmo tempo mais fascinante da história. O que acontece se a vida de Europa não for pacífica nem hostil, mas predatória em escala microscópica? Você pode achar estranho usar essa palavra, mas predação não precisa de dentes. Na Terra, há micro-organismos que devoram outros, perfuram membranas, injetam toxinas, dissolvem tecidos. Existem vírus que transformam células em fábricas de si mesmos. Existe guerra em escala invisível. E se você encontra evidências de que, em Europa, existem entidades que atacam e consomem outras, uma ecologia dinâmica, com competição, feroz. Isso muda na imagem mental do oceano. Não é um aquário tranquilo, é um campo de forças. Agora imagine uma sonda descendo no oceano e detectando algo como um neveiro de partículas biológicas. Ela coleta. No laboratório, as imagens mostram cápsulas, filamentos, estruturas que lembram redes. E então, em uma análise temporal, percebem que certas estruturas aparecem sempre junto com a destruição de outras. Como se houvesse um agente que desmonta, que quebra, que colapsa. Isso pode ser química, pode ser ruído, mas se for uma forma de vírus alienígena, algo que carrega informação e se replica usando o que encontra, a satisfação do público vira choque. Tem vida e tem parasitismo. O interesse vira febre. Como isso funciona? E o nojo? O nojo vira quase físico, porque a imagem mental é de um oceano inteiro, com uma ecologia de infecção, uma dança de destruição e reconstrução sem luz, sem pausa, sem misericórdia. E aí surge um medo que arrepia qualquer biólogo. E se encontrarmos algo que se parece com vírus, antes de encontrarmos algo que se parece com célula, isso seria uma inversão da nossa narrativa. Na Terra, ainda discutimos como a vida começou, e os vírus ocupam uma zona estranha. Vivos, não vivos, dependentes, ancestrais, derivativos? Se em Europa você encontra assinaturas de replicadores dependentes, mas não encontra facilmente organismos completos, você cai numa pergunta abismal. E se a vida em Europa for um contínuo, e não uma categoria? E se o oceano estiver cheio de replicadores, membranas temporárias, estruturas que se montam e desmontam, biologia que não se fixa em espécies do jeito que a nossa se fixa? A ciência nesse ponto sente medo porque perde o chão. Você não pode catalogar com facilidade, você não pode contar quantas espécies, você não pode fazer um zoológico mental, você tem um processo. E processos são difíceis de conter, difíceis de regulamentar, difíceis de explicar. E é exatamente aí que as narrativas humanas entram como faca. Alguns vão chamar de prova de criação, outros de ameaça, outros de fraude, outros de arma. E sim, chega um momento em que alguém vai perguntar: isso pode ser usado? A pergunta é nojenta, mas é inevitável. Porque se você encontra uma bioquímica diferente, resistente, eficiente, capaz de operar em condições extremas, você encontra potenciais aplicações, materiais, enzimas, processos industriais, catalisadores, coisas que podem valer fortunas. E aí o medo científico vira medo de corrupção. E se alguém tentar domesticar uma biologia alienígena sem entender as consequências? Na Terra, nós já introduzimos espécies em ecossistemas e destruímos cadeias inteiras. Já criamos resistências, já liberamos coisas que não conseguimos recolher, já subestimamos a complexidade. Agora multiplique isso por um mundo que não compartilha a nossa história evolutiva. Você percebe como a história fica cada vez mais tensa? Não porque há um monstro esperando no oceano, mas porque nós somos a variável incontrolável, e então vem o twist final desta parte. O twist que muda o foco do medo de encontrar para medo de perceber tarde demais. Imagine que, após anos de dados, uma conclusão se cristaliza. Europa tem sinais de vida. Ganimedes tem oceanos. Calisto talvez também. A habitabilidade é ampla, mas ao mesmo tempo, surge outro padrão. Os sinais parecem concentrados em regiões onde a crosta é mais ativa, onde há troca, onde há fissuras, ou seja, a vida, se existe, depende de janelas. Janelas geológicas que abrem e fecham. Períodos em que o oceano conversa com a rocha, com a superfície, com a energia, e depois se isola de novo. E aí, de repente, a exploração ganha um relógio. E se a janela estiver se fechando? E se a atividade que gera plumas diminuir com o tempo? E se o fluxo de energia mudar? E se a vida estiver numa fase rara, quase terminal? Porque o mundo está esfriando por dentro? Porque as marés mudaram ao longo das eras? Isso cria o medo mais cruel de todos. O medo de que a humanidade chegue justamente no fim. Não como salvadora, mas como testemunha tardia, a gente abre o gelo e encontra um oceano em declínio, com sinais de biologia fraca, restos de um ecossistema que foi mais vibrante no passado. A satisfação do público ainda existe. Encontramos vida. Mesmo que seja um eco, o interesse vira dor.
como era quando estava viva. E o nojo? O nojo ganha uma cor nova, porque agora não é só lodo alienígena, é a sensação de mexer em algo que está morrendo, como abrir uma tumba e sentir o cheiro do tempo. E isso empurra a história para o seu precipício. Se a janela está fechando, o mundo vai exigir pressa. E pressa, de novo, colide com ética. É nessa tensão, entre o relógio e o cuidado, entre a ambição e a responsabilidade, que o terceiro ato começa a se formar. E a pergunta que fica vibrando no fundo, como um zumbido impossível de ignorar, é simples e insuportável. Quando finalmente encontrarmos algo vivo nas luas de Júpiter, vamos proteger a descoberta ou vamos consumir a descoberta? A resposta não está no gelo, está em nós. A última parte dessa história não começa no espaço, começa no silêncio depois do anúncio. A coletiva termina, os flashes acabam, as frases ficam mastigadas na boca do mundo. Vida, Europa, oceanos, possibilidade. E então, quando as câmeras vão embora, sobra uma pergunta que nenhum cientista consegue evitar. E agora? Porque descobrir vida fora da Terra não é como encontrar uma nova espécie na floresta. Não é catalogar e seguir em frente. É mexer no alicerce de tudo. Filosofia, religião, política, economia e, principalmente, na forma como a humanidade decide o que merece respeito. E o medo nessa altura não é mais um medo do quê? É um medo de como. De como vamos reagir. De como vamos interpretar. De como vamos justificar. E então aparece o plano que parece mais limpo, mais seguro, mais racional. Não trazer nada para a Terra. Criar um laboratório fora dela, uma estação de quarentena em órbita lunar, ou em ponto estável, ou até em órbita de Júpiter. Um lugar onde amostras seriam analisadas sem tocar a biosfera terrestre, um meio termo que soa perfeito. Mas a perfeição é uma mentira com boa maquiagem. Porque no momento em que você cria um laboratório orbital de contenção máxima, você cria também um novo tipo de risco. O risco de acidente longe de qualquer socorro. Um vazamento na Terra é um drama com equipes, recursos, redundância. Um vazamento no espaço é um drama com tempo limitado, falhas em cascata e, às vezes, uma única decisão final. Descartem. E aqui o nojo vira chumbo no estômago, porque descartar no espaço pode significar ejetar uma cápsula de amostra para queimar na atmosfera, ou jogá-la no sol, ou colidir com um corpo morto. E então surge o dilema moral mais grotesco. Se a amostra contém vida, você está matando algo para proteger a Terra? E se você hesita, você arrisca a Terra para proteger algo que talvez seja microscópico, talvez seja um processo, talvez seja uma assinatura. Essa é a faca que corta qualquer heroísmo fácil. Não existe decisão bonita. Existe decisão possível. Agora, vamos imaginar que a humanidade escolhe o caminho mais responsável. Estudo remoto, sem retorno de amostras por décadas. Missões de sobrevoo, análise de plumas, radares, espectrômetros, pousos extremamente esterilizados, talvez perfurações rasas. E mesmo assim uma evidência se torna sólida. Não talvez, não pode ser, mas um conjunto de sinais tão coerente que negar seria desonestidade. O mundo, então, entra numa fase que ninguém estava preparado para suportar. A fase do consenso. Porque consenso científico em tema grande é lento, doloroso, cheio de críticas, mas quando ele chega, ele cai como uma porta de metal batendo. E aí vem o twist psicológico que os cientistas temem mais do que qualquer micróbio. A vida em Europa pode decepcionar, não por ser pequena, não por ser feia, mas por ser indiferente ao nosso drama. Você pode encontrar um oceano inteiro e perceber que a vida ali não quer sair, não quer comunicar, não quer conhecer. Ela só existe. Ela recicla a energia química e segue. Ela não tem cérebro, não tem intenção, não tem destino. Isso parece óbvio, mas para a mente humana é um choque. Porque a humanidade, secretamente, quer que o universo responda, quer que exista algo maior. Quer que a descoberta venha com mensagem, com sentido, com narrativa. E se a descoberta vier como um lodo inteligente apenas na sua persistência, o mundo pode reagir com frustração, com negação, com raiva. E raiva cria decisões perigosas. Então não é vida de verdade. Então não importa. Então podemos usar. É nesse ponto que o medo científico vira medo social. A banalização. A primeira vida fora da Terra pode virar só micróbios. Pode virar meme. Pode virar briga de rede social. Pode virar desculpa para reduzir protocolos. E aí você entende. O perigo não é só o que a vida pode fazer com a Terra, é o que a Terra pode fazer com a vida. Agora vamos encarar o cenário que os cientistas mais sérios carregam como fantasma. A confirmação de uma segunda gênese. Ou seja, vida em Europa que não é parente da vida terrestre. Não veio daqui, não é contaminação,
Não é panspermia terrestre. É outra origem. Isso é uma bomba conceitual. Porque se a vida surgiu 2 vezes no mesmo sistema solar, Terra e Europa, então o universo pode estar lotado. A vida pode ser comum. E se a vida é comum, então civilizações podem ser comuns. E se civilizações podem ser comuns, então o silêncio do céu vira um enigma ainda mais assustador. É aqui que entra o medo que ninguém gosta de dizer, porque parece superstição. Mas é lógica fria quando você conecta os pontos. O medo do filtro. Se a vida é comum, por que não vemos sinais claros de civilizações por toda parte? Onde elas estão? Alguma coisa pode estar interrompendo o caminho. Talvez a maioria nunca passe do microbio. Talvez a maioria se destrua. Talvez a maioria se esconda. Talvez a maioria não se importe em transmitir. A ciência não pode afirmar isso com certeza, mas pode sentir o peso da possibilidade. E esse peso muda como olhamos para nós mesmos. Porque se existe um filtro que mata civilizações, a pergunta se torna íntima. Nós já passamos por ele? Ou ainda vamos bater nele? E você percebe como uma descoberta em Europa pode virar espelho do nosso futuro, sem que a Europa faça nada. Só por existir. Só por provar que a vida é fácil. E, portanto, que o fim pode ser o verdadeiro mistério. Mas ainda não chegamos no último medo. O mais concreto e, ao mesmo tempo, o mais cinematográfico. O momento em que algo se move onde não deveria. Vamos voltar ao oceano, mas desta vez com uma decisão diferente. Em vez de perfurar quilômetros, a missão usa uma tecnologia de derretimento, controlado para alcançar uma cavidade subglacial rasa. Não o oceano global, mas um lago interno, um bolso de água entre camadas de gelo. A sonda entra, as luzes acendem. A água é turva, cheia de partículas. O sensor acusa sais, compostos orgânicos. Tudo normal para um lugar assim. E então o sonar, aquele radar sonoro que desenha formas no escuro, capta uma anomalia. Uma massa móvel, não grande, não monstro. Algo do tamanho de uma bola, talvez menor. Ela se aproxima, depois se afasta e se aproxima de novo. O operador prende a respiração. O cientista tenta ser racional. Convecção, detrito, bolha. Mas a massa se move de um jeito que parece deliberado. A câmera captura apenas sombras, como uma mancha atravessando o feixe de luz. E no quadro seguinte, algo encosta no corpo metálico da sonda. Um toque breve, um raspão. E aí vem a sensação mais desagradável que um ser humano pode ter diante do desconhecido. A sensação de ser examinado. Não porque o algo tem a mente, mas porque o nosso cérebro não suporta o papel de objeto. É aqui que o nojo vira pavor. Você imagina a superfície da sonda sendo coberta por uma película, como uma baba, como um muco, um biofilme alienígena tentando grudar, tentar medir, tentar reagir. E você imagina um laboratório na Terra assistindo em tempo real e percebendo que a sonda está virando parte do ecossistema. E aí chega o twist final, o que faz a história fechar como armadilha. O medo não é encontrar um animal, o medo é de encontrar um comportamento, porque comportamento é o início de algo que não cabe mais em química interessante. Comportamento exige perguntas novas, interação, resposta, adaptação rápida. E adaptação rápida é o que nos assusta de verdade. É o que torna a vida uma força. Imagine que, após o toque, os sensores detectam mudanças no entorno da sonda. Certos compostos diminuem, outros aumentam. Como se algo estivesse reagindo ao metal, às emissões, ao calor, à eletricidade. E então, horas depois, a sonda tenta se mover e encontra resistência. Como se algo tivesse se fixado nela. Como se o ambiente não quisesse deixá-la ir. Ou como se o ambiente estivesse apenas aproveitando a oportunidade de se agarrar a uma fonte de energia. Nesse instante, o pânico científico não é vai atacar. É, vamos levar isso para cima. Porque se a sonda voltar pelo túnel de gelo carregando biofilme, partículas, cápsulas, qualquer coisa, ela está fazendo o que a natureza talvez jamais faria, abrindo uma rota de subida, e aí entra o protocolo mais cruel e mais lógico do mundo. Autossacrifício da missão. Desligar, selar, abandonar. Congelar no lugar. Matar a sonda para evitar que ela vire elevador biológico. A decisão seria tomada por pessoas com lágrimas nos olhos e voz firme, porque bilhões e décadas acabariam ali, em um clique. E ainda assim seria considerado vitória. Você sente a perversidade disso? O público quer o momento do primeiro contato. A ciência, diante da possibilidade real de contaminação cruzada, pode escolher o oposto. O primeiro contato como renúncia, e isso é a essência do medo. O medo de que a resposta exija recuo. Agora, de volta à Terra, o mundo assiste apenas ao anúncio. Encontramos sinais fortes de vida e interrompemos a missão para proteger o ambiente. Alguns chamam de heroísmo, outros chamam de desperdício, outros chamam de fraude. E aí nasce a última ameaça.
missões privadas sem escrúpulo, porque quando existe um prêmio, alguém sempre tenta pegar atalhos. Se um consórcio sério recua, um aventureiro pode avançar. Se protocolos internacionais travam, alguém pode quebrar o cadeado. É por isso que, no fim, o maior medo dos cientistas não é um micróbio alienígena atravessando a distância. É uma coisa muito mais banal e muito mais humana. A perda de controle do processo de exploração. E então a história volta ao começo, como um círculo apertando o pescoço. Aquele grão no laboratório, a estrutura esponjosa, os filamentos, a sensação de achamos misturada com náusea, a cor sumindo do rosto do chefe da equipe. Porque ele não estava pensando apenas em vida. Ele estava pensando no que vem depois da vida. Em quem vai tocar. Em quem vai vender. Em quem vai mentir. Em quem vai quebrar o selo. Em quem vai chamar de recurso aquilo que talvez seja o primeiro outro ser vivo que a humanidade encontra. E se você chegou até aqui, talvez perceba a ironia mais pesada dessa jornada. O que os cientistas têm medo de encontrar nas luas de Júpiter não é um monstro. É um espelho. Um espelho que mostra como lidamos com o frágil, como lidamos com o desconhecido, como lidamos com poder. E se existe vida sob o gelo de Europa, ela não está esperando nossa chegada. Ela não está pedindo permissão. Ela não está preparando mensagem. Ela só está lá fazendo o que a vida sempre faz. Persistindo. A pergunta final não é se vamos encontrá-la. Com tempo suficiente, nós provavelmente vamos... A pergunta final é: quando encontrarmos, vamos merecer?